Povo de Deus, nós estamos aqui para trazer o alimento do céu, o maná de Deus para a sua vida. Você que está aí assistindo, por esse vídeo do canal. Então, em nome de Jesus, eu peço que você abra a sua Bíblia agora, no livro de Juízes. Juízes, capítulo 13. Esse é um texto que todos nós já lemos tantas vezes, mas Deus, Ele sempre renova, Ele sempre fala algo novo. E Juízes 13, nós vamos estudar um pouco sobre a vida de Sansão. E eu já reli tantas vezes esse texto, mas eu descobri coisas hoje, Deus revelou coisas hoje, que eu não tinha percebido ainda. Isso é a revelação do Espírito Santo de Deus. A palavra de Deus, ela se renova para as nossas vidas, assim como as misericórdias do Senhor. E eu quero ler 4 versículos de Juízes, capítulo 13. Primeiro nós não vamos ler todo o capítulo, vamos ler Juízes 13, versos 2 e 3. E depois Juízes 13 ainda, versículo 24. Juízes 13, verso 2 e 3, a palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte: havia um homem chamado Manoá, que era da cidade de Zora, e pertencia à tribo de Dan. A sua mulher não podia ter filhos. O anjo do Senhor apareceu a ela e disse: você não podia ter filhos, e por isso você nunca foi mãe. Mas agora você ficará grávida e terá um filho. Eu quero que você pule para o versículo 24. A mulher de Manoá deu à luz um filho e pôs nele o nome de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Esse Deus, ele é tremendo, esse Deus é maravilhoso. Queridos, Sansão, ele foi um escolhido de Deus. Sansão, quando veio ao mundo, quando ele começou a ter conhecimento das coisas, Sansão já veio ao mundo sabendo que ele estava vindo ao mundo, mas ali tinha um propósito, como Deus também fez comigo e com você. Deus não nos trouxe a esse mundo por acaso, porque o nosso Deus, o Deus que nós servimos, não é um Deus do acaso. Ele é um Deus de propósitos, ele é um Deus que tem objetivos. Então, Sansão, ele veio ao mundo sabendo que ele estava vindo para cumprir um propósito de Deus. Ele tinha um objetivo de estar aqui na terra. E o propósito de Deus para a vida de Sansão é de fazer Sansão ser o libertador do povo de Deus. Sansão, ele veio como libertador daquele povo, assim como Deus preparou Moisés para libertar o povo ali do Egito, da escravidão do Egito. Sansão também veio para libertar o povo lá de Israel, o povo de Deus. Então, Sansão, nós já sabemos, quando a gente fala de Sansão, a primeira coisa que vem à nossa mente é a força. Sansão, ele representa a força. Sansão, ele passa para nós o entendimento de alguém que era muito forte. E assim é o povo de Deus que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus. Você que veio a esse mundo com o propósito de Deus, você é um homem de força, uma mulher de força, não a força de Sansão, não a força do braço, mas uma força que brota de dentro de nós, que se chama Espírito Santo de Deus, que quando você entregou a sua vida para Jesus, esse Espírito entrou na tua vida e hoje habita em você, e esse Espírito te dá força. Então a força de Sansão era uma força sim dada por Deus, mas uma força do braço. Sansão, certa vez, a palavra do Senhor diz que ele arrancou o portão de uma cidade, da entrada da cidade, e arrastou esse portão. Homem nenhum, Sansão, vamos dizer assim, numa linguagem moderna, era o homem patolão da época, era o homem malhado da época, mas juntando todos os homens que fazem academias hoje, nenhum, juntando todos, daria a força daquele homem, porque aquele homem tinha a força de Deus sobre a sua vida. Então, Sansão, ele era dotado de uma força extraordinária. A palavra de Deus diz que Sansão matou leão, Sansão matou ursos. Urso e leão para Sansão era como se fosse um gatinho. Era fichinha para ele. Porque naquele homem existia uma força muito grande. Então, amados, ninguém... E Sansão, ele era um homem, eu creio, que causava inveja, para os homens da época. Que eu creio que a mulherada devia ficar caidinha pelo Sansão.
Porque ele tinha uma força extraordinária. Ninguém conseguiu destruir Sansão. Nem o urso conseguiu, nem o leão conseguiu. Mas uma coisa só destruiu Sansão: ele mesmo. Com o seu eu, com a sua vontade, com o seu modo de viver, que começou bem, mas depois tomou um rumo totalmente diferente. Sansão, quando ele estava ali no ventre da sua mãe, a sua mãe o consagrou, e ele foi escolhido para ser o nazireu. Aquele homem que não podia passar navalha no seu cabelo, não poderia cortar, não poderia beber vinho. Então ele era um homem separado, era para ser um homem separado para Deus. Então Sansão, a única coisa que destruiu Sansão foi ele mesmo. Foi o eu dele, foi ele ter fugido das coordenadas de Deus e ido atrás das coordenadas que o inimigo traçou para ele. Então Sansão, ele veio ao mundo, ele veio como o libertador do povo, e havia sobre Sansão uma ordem de Deus. Deus deu uma ordem para Sansão, e essa ordem ela teria que ser obedecida rigorosamente. Deus falou para Sansão para ele jamais revelar o mistério da sua força. E nós sabemos, toda criança sabe da história de Sansão. E nós sabemos que a força de Sansão estava ali nos cabelos de Sansão. Se cortasse aqueles cabelos, ia embora a força daquele homem de Deus. Então, Sansão, ele tinha uma ordem de Deus que ele jamais poderia desobedecer. Era um mistério de Deus entre Sansão e Deus. Então, Sansão não poderia falar para ninguém. Então, eu creio que a mãe de Sansão ali, o pai sabia, mas ninguém poderia saber desse mistério, ninguém poderia saber dessa aliança, desse elo, desse acordo, porque foi um acordo traçado entre Deus e Sansão. Queridos, há coisas que Deus fala ao nosso coração, que Deus permite que a gente passe. Mas há coisas, há mistérios de Deus, que Ele revela para mim e para você, que não é para a gente passar. Não é para a gente contar. Porque nem todos estão preparados para ouvir mistérios de Deus. A palavra do Senhor diz que o homem carnal, ele não entende as coisas de Deus. Ele não sabe discernir as coisas de Deus. Mas o homem espiritual, sim. Mas aqui houve uma aliança. Aqui houve um acordo. Aqui houve uma ordem de Deus para Sansão. Sansão, você jamais vai poder falar isso. Não revela o teu segredo. É um segredo entre mim e você. Você imagina você. Você tem um segredo que ninguém mais sabe. Ninguém sabe. Você tem algo contigo que ninguém sabe. E você resolve falar para alguém. Você tem uma pessoa só de confiança. E você chega para essa pessoa, revela o seu segredo, mas a primeira coisa que você diz, olha, não fala para ninguém. E a gente costuma ver o negócio totalmente diferente. Aquela pessoa que você confiou, ela tem uma pessoa de confiança também, e passa para ela. E aquela pessoa passa para o terceiro, e assim vai. Então Sansão, ele não cumpriu o acordo que ele fez com Deus. Sansão não foi fiel ao Deus de Israel. Sansão não foi fiel ao Deus que o trouxe a esse mundo para libertar o seu povo. Então Sansão, ele cometeu ali alguns erros. E eu estive ali estudando a palavra nessa tarde. E eu vi alguns erros que Sansão cometeu, porque geralmente a gente foca somente naquele erro dele ter falado o segredo da sua força. E ali levou a Dalila, usada pelo inimigo, a cortar os cabelos. Ou seja, a tirar a força daquele homem. Mas eu comecei a estudar a palavra e eu comecei a ver coisas que Sansão cometeu. E a primeira coisa que eu vi aqui, um grande erro que Sansão cometeu, que também acontece comigo e com você, é o erro da autossuficiência. Sansão, ele se achou o cara autossuficiente. Sansão, ele achava que o fato dele ter sido escolhido por Deus, ele estaria imune às armadilhas do pecado. Quantas vezes nós vimos cristãos cometendo esse erro? Ah, mas eu já sou crente há muito tempo. Ah, eu sou um homem de Deus há muito tempo. Pode vir tentação do jeito que vier. Pode vir a mulher bonita que vier. Eu sou um homem de Deus. Deixa eu te falar uma coisa, você que está me vendo aí por essa telinha. Você é um homem de Deus, mas você é um homem. Você é uma mulher de Deus, mas você é uma mulher.
Então nós somos tentados todos os dias. O Satanás, ele anda ao nosso derredor como um leão tentando a quem tragar, buscando alguém para devorar. Então, meu irmão, minha irmã, jamais abra a sua boca para dizer que você é autossuficiente. Sansão confiou na sua força. Sansão confiou, achou que ele era o todo, ele se achava o autossuficiente. Então ele ficou brincando com as armadilhas do pecado. E é por isso que ele caiu. Quando o homem confia em si mesmo, na força do seu próprio braço, ele cai. Quando o homem confia na sua autossuficiência, ele cai. Então, o primeiro erro que eu vi de Sansão foi a autossuficiência. Ele achou que poderia. Ele achou. Então, amados, nós não temos que achar. A Bíblia Sagrada não é feita de achismos. A Bíblia Sagrada, ela é direta. Não brinque com o pecado. Não brinque com Satanás. Porque tem crente que diz: Satanás não tem poder. Tem. Ele não tem poder igual ao nosso Deus, mas ele tem. E que poder ele tem de destruição? E quantos caíram porque acreditaram que Satanás jamais poderia tocá-lo, que Satanás jamais poderia dar-lhe uma rasteira, e ele deu. E muitos estão prostrados hoje por causa disso. Segundo erro de Sansão foi a desobediência. Deus falou para ele: não conte, isso é segredo entre nós, Sansão. Sansão não estava nem aí. Contou o segredo. Sansão foi atrás de mulher que não fazia parte do povo de Deus. Foi atrás de mulheres estranhas, e é o que tem acontecido tanto hoje. Nós vamos chegar ali, eu não quero antecipar. Mas Sansão desobedeceu de todas as formas. Contando o segredo, indo atrás, se colocando em lugares que ele não deveria estar. Então, a desobediência para mim é a chave de tudo isso. Porque se nós desobedecermos, nós trazemos sobre nós conseguimos atrair sobre nós todo tipo de maldição. Não é eu falar: eu te amaldiçoo, não. Não vai, nem se preocupa que não vai pegar em você. Agora começa a desobedecer a Deus. Porque a palavra de Deus diz lá no Antigo Testamento, que fala, né? Bênçãos decorrentes da obediência e maldição decorrente da desobediência. Então é eu que escolho. Se eu quero desobedecer a Deus, então eu tenho que aguentar o lombo, preparar o lombo para as consequências da minha desobediência. Outra coisa que eu vi em Sansão foi que Sansão era uma pessoa inconsequente. Ele sentia prazer na adrenalina que o pecado trazia. Porque, amados, eu sempre falo, o pecado em si, o momento ali do pecado é bom. Se alguém perguntar: pecar é ruim? Não é, não. Agora, ruim é as consequências. As consequências, elas são desastrosas. Então, Sansão, ele brincou com o pecado sem pensar nas consequências que viriam sobre ele e sobre outras pessoas. Porque Sansão, eu tenho certeza, entristeceu o coração da mãe, entristeceu o coração de pai, entristeceu o coração de Deus. E quantas vezes nós temos visto hoje homens que antes viviam na casa do Senhor, trabalhavam, andavam com sua esposa e brincou com o pecado, caiu. E hoje estão fora da casa do Senhor, se prostituindo, traindo a sua esposa. E a consequência não vem somente sobre ele, vem sobre toda a família. Então, inocentes sofrem por causa de uma pessoa inconsequente. Então, Sansão, ele foi um homem inconsequente, ele brincou com o pecado. E a maioria das pessoas que nós vimos brincando com o pecado, a gente chega e fala: sai dessa vida. Sai dessa vida, porque esse pecado vai trazer consequências desastrosas. Que nada. Você fala isso porque você é fanática, é toda puritana, entendeu? Mas depois que eles estão sofrendo as consequências, porque a palavra do Senhor diz que o salário do pecado é a morte. Morte espiritual e muitas das vezes até a morte física. Então, o salário é o quê? É uma remuneração, é uma recompensa de algo que eu fiz. Se eu trabalho o mês inteiro, eu tenho o direito a receber o meu salário. Se eu peco, eu vou receber o salário do pecado, sim. Que é a morte, que é o sofrimento. A gente sente na pele, sente no espírito. Então, ele era inconsequente, ele não estava nem aí. Ele não pensou nas consequências que aquele pecado dele ia trazer. Sansão também era, sabe o quê? Dissimulado. A pessoa dissimulada, eu costumo falar, a pessoa sonsa. Sansão, ele tinha jeito de ovelha, mas ele, me perdoe até a maneira de expressar, mas ele tinha a mente de um jumento,
de um asno, de um burro, de um jegue. Ele tinha todas as características de uma ovelha. Ovelha obedece o pastor. Ovelha conhece a voz do pastor, mas ele não agia como ovelha. Amados, infelizmente, as igrejas estão assim, cheias de pessoas com aparência de ovelha, mas com atitude de bodes. Aparência de ovelha, mas comportamento de pessoas que não tem nada a ver com ovelhas. Porque o Senhor Jesus mesmo diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas conhecem, e me seguem. Se Sansão fosse ovelha do Senhor, ele não tinha saído do aprisco do Senhor. Ele não teria pecado da maneira que ele pecou. Então Sansão, ele tinha somente a aparência de ovelha, mas a mente não era de ovelha. Ele tinha uma mente de pessoas rebeldes. Ele tinha uma mente realmente de outro tipo de animal. Outra característica que eu vi de uma pessoa totalmente errada em Sansão é que Sansão tinha tendências ao mal. Sansão, ele ali na aldeia, ele poderia ter, eu creio assim, a mulher que ele quisesse, porque eu acho que toda mulher queria ser esposa de Sansão. Imagina uma mulher ser esposa de Sansão. Qual era o homem que ia querer mexer com uma mulher dessa? Sansão forte como que era. E mulher, eu falo porque eu sou mulher. Mulher, quando está perto de um homem que traz segurança, mulher precisa disso. De um homem, não um homem briguento, né? Como Sansão, para brigar, para destruir, acabar com o ser humano, mas alguém que dá segurança. Então eu creio que Sansão, ele poderia ter a mulher que ele quisesse, mas uma mulher do povo de Deus. Sansão não quis. Sansão, em vez de procurar a mulher ali na aldeia, uma mulher de Deus, ele sentia satisfação em buscar o trem errado, e buscar a coisa errada. Ele tinha satisfação no perigo. Então Sansão, ele poderia muito bem, e aconteceu até do pai e a mãe dele aconselhar que Juízes 14, do 1 ao 3, diz assim: Sansão desceu até a cidade de Tímina, e ali viu uma moça filisteia. Já começou errado. Foi atrás de gente do povo filisteu, povo inimigo de Deus. Voltou para casa e disse ao seu pai e à sua mãe: eu vi em Tímina uma jovem filisteia. Peçam essa moça para mim, porque eu quero casar com ela. Mas o seu pai e a sua mãe responderam: por que é que você foi procurar mulher no meio dos filisteus? Aquela gente que não pratica a circuncisão. Será que você não podia achar mulher no meio dos nossos parentes? Ou entre o nosso povo? Mas Sansão disse ao seu pai: é aquela moça que eu quero, é dela que eu gosto. Está diferente hoje? Tá não. Aconselhamos os filhos ou filha, não se envolve com esse rapaz não, filha. Esse rapaz aí não é do nosso meio não. Nós somos cristãos. Cristão tem que procurar cristão. Julgo desigual traz consequências. Julgo desigual traz sofrimento. Não, mãe, mas eu gosto dele. Não, mãe, mas eu vou pregar a palavra para ele, eu vou levar ele para a igreja. Leva não. Leva não. Eu estou te falando que eu creio que nesse momento há jovens me assistindo. Há jovens ouvindo essa palavra. Jovem, deixa eu falar para você, moça. Não vai no engano, não. Você está na casa do Senhor. E se você está na casa do Senhor, comendo do maná dos céus, se você está na casa do Senhor, vivendo experiências com Deus, não sai daqui desse lugar para procurar rapaz lá fora, não. Porque quem está lá fora não quer compromisso com Deus, vai querer compromisso contigo? Então Sansão, ele foi atrás de uma mulher fora do povo de Deus. Sansão, ele tinha tendência para o mal e era rebelde. Porque falou logo para o pai: é aquela moça que eu quero, é dela que eu gosto. E quantas vezes a gente dá conselho para os filhos e eles não querem ouvir, e a gente faz o quê? Somente ora. Quando é pequeno, a gente ainda tem um controle. Quando chega a maioridade, a gente não vai. Eu tenho um filho de 20, vai fazer 21 anos, o meu caçula, vai fazer 21 anos. Hoje toca na noite, toca vários instrumentos. Todo instrumento que pega, o povo fica bobo. Até atingir a maioridade, eu estava controlando, trazendo para cá, vamos para a igreja, Hoje está com quase 1,90 m, não dá nem para puxar nos cabelos do menino, porque eu não consigo alcançar. Então, às vezes a gente faz isso, mas eles não querem. O pai é careta, a mãe é careta, né? Não, mas eu consigo trazer fulano para a igreja. Consegue não. Sabe por quê? Porque o fulano te arrasta lá para o mundo. E aí, em vez de ser uma vida, na perdição são duas. Esse Deus, ele é tremendo, ele nos ajuda e ele nos ensina. Sansão era um homem imaturo.
Todos os que se achegam a Deus, amados, eles precisam ter a visão de águia. A palavra do Senhor diz, e nós sabemos que a águia, ela vê a presa a quilômetros. Ela tem uma visão muito aguçada. E nós temos que ter essa visão aqui, visão de águia. Sabe por quê? Porque nós precisamos perceber as artimanhas de Satanás. Quando Satanás ele começa, e Deus ele não deixa acontecer nada sem avisar os seus profetas. Deus não deixa acontecer nada contigo sem antes ele te dar um toque. Então Satanás ele começa a dar a volta, a rodear cada um de nós. E nós temos que ter essa visão de águia para a gente perceber as artimanhas do inimigo antes do ataque. É igual a cobra. Por isso que é muito bem representado, né, Satanás pela serpente. Ela não chega logo e dá o bote, não. Ela vai devagar. Quando você menos esperar, ela dá o bote, ela te ataca e lança o veneno. Satanás é assim. Ele vem de mansinho. Lá em Tiago 4:7, quero ler para você aqui, Tiago 4:7, a palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte: glória seja dada ao nome do Senhor. Tiago, capítulo 4, o versículo 7, Deus é muito taxativo aqui. Eu acho lindo isso aqui, porque Deus, ele não nos deixa enganados, não. Tiago 4:7 diz, portanto, obedeçam a Deus, e aí sim, enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Qual é o primeiro item? Obedeçam a Deus. Obedeçam a Deus, enfrentem ou resistam ao diabo. Então, antes de eu ir de frente, enfrentar Satanás, eu tenho que primeiro obedecer. Se eu não obedecer a Deus, ele não vai fugir coisa nenhuma. Não adianta eu bater o pé, não adianta eu gritar, sai Satanás, não adianta eu dizer, sai, está repreendido em nome de Jesus, porque eu já vi casos de um inimigo ficar rindo da cara do ser humano e falar, quem és tu? Para querer me expulsar. Por quê? Porque o inimigo conhece a vida do camarada. Então, amados, em nome de Jesus, em primeiro lugar, obedeçam a Deus. E aí sim, nós temos toda a autoridade e legalidade para enfrentar Satanás. Porque se nós obedecermos, ele vai fugir. Agora, crente desobediente, nem adianta, Satanás não tem medo. Satanás tem medo de crente fiel. Satanás tem medo de crente que jejua, de crente que ora e de crente que obedece à palavra do Senhor. Sansão, ele era infiel. E Deus, amados, ele é ciumento. Ele não divide o que é dele com ninguém. Isaías, se eu não me engano, Isaías 42:8, a palavra do Senhor diz, eu sou o Senhor, esse é o meu nome. E eu não permito que as imagens recebam o louvor que somente eu mereço. Então Deus é ciumento. No bom sentido, Deus te quer para Ele. Deus não quer você para dividir você com Baal. Deus não te quer para dividir você com o mundo. Um domingo você está aqui, no outro domingo você já está lá no mundo. Ou é dele ou não é. Então Deus é ciumento, Ele não divide. Então o segredo de Deus com Sansão era para ele Sansão. Não era para os inimigos de Sansão ficar sabendo, não. Então se Deus te deu algo, é para você usar para Deus. Vamos trazer aqui para os dons. Deus, quando Ele me deu, pela misericórdia do Senhor, o dom de estar louvando, eu não louvava para Ele. Então, quantos anos da minha vida eu não fiquei nas noitadas? Quantas vezes o Senhor não me tirou do perigo? Eu sempre falo, quem conheceu há muitos anos essa esquina sul, a famosa esquina sul, eu estive cantando uma noite ali, que amanheceu 4 dentro do bar. 4 mortos. 2 lá fora e 2 lá dentro. E eu só catei meu filho, que hoje vai fazer 34 anos, que era pequenininho, 6 anos de idade, ó, e saí correndo, com medo das balas voando. E assim, Deus já tinha um propósito. Deus não, hoje eu entendo que Ele não me chamou para aquilo. Ele não me deu uma voz para louvar a Satanás, mas para louvar a Ele. Então, naquela época eu era infiel, era ignorante a palavra do Senhor. Sansão não. Sansão já conhecia de Deus. E ele foi infiel a Deus. Ele procurava abrigo nos braços do inimigo. A palavra do Senhor de Sansão, quando ele saía para uma missão, quando ele estava cansado, ele ia descansar na casa das prostitutas. Sansão ia descansar no lugar errado. Amados, então Sansão, ele procurava abrigo no lugar, nos braços do inimigo. Sansão achava que ele dominava a situação ali. Não, eu vou lá para o prostíbulo. Ah, mas ali eu só pego se eu quiser. Eu só caio se eu quiser. Depois de você estar dentro da lama, não tem como não se sujar.
E Sansão, ele ia descansar da sua missão junto com as prostitutas. Como era que ele não ia ser contaminado? A palavra do Senhor diz que nós não devemos usar o nosso corpo para o pecado. Que aquele que se une a uma meretriz, aquele que se une a uma prostituta, ele se suja junto com ela. Então, Sansão, ele ia procurar abrigo no lugar errado. Então, amados, Sansão já estava sendo dominado e nem percebia. O pecado, o inimigo, ele já tinha entrado na vida de Sansão e já tinha se instalado ali na vida de Sansão e ele nem se deu conta. Por quê? Porque quando a gente está lá no meio do pecado, a gente cega. Nós não conseguimos enxergar nada. Quando a gente está lá no meio do pecado, as pessoas tentam mostrar, os profetas, os servos de Deus tentam mostrar para nós e a gente não consegue enxergar. Não consegue enxergar. Então, Sansão, ele já estava sendo dominado. Ele não estava dominando nem mais nada. Ele não dominava ele não dominava mais a sua vontade, ele já estava sendo dominado. Porque o pecado já tinha entrado, já tinha se instalado. E eu te digo uma coisa, não adianta você pensar, mas eu vou, mas eu não vou pecar, não. Não adianta, porque eu não vou pecar, porque eu sou um homem de Deus, eu já tenho muitos anos de crente. Eu sou o pastor, então isso ou aquilo eu não vou conseguir. Não ponha o pé na lama, porque não tem como pisar na lama e não sujar os pés. Então a palavra do Senhor diz que os nossos pés, eles têm que entrar no lugar onde Deus permite. Eu vou entrar num bar, vou sentar num bar, não vou tomar cerveja, mas eu vou tomar um guaraná. Quem passa na rua vai achar que eu estou tomando guaraná? Vai achar que eu estou tomando uma cerveja? Então, crente tem que andar em vigilância. Então, Sansão, ele procurava abrigo nos lugares errados. E por último, Sansão, ele não tomava cuidado com aquele que ele olhava. Nós devemos ter cuidado para onde nós estamos olhando. Os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa boca tem que ser ungidos. Nós temos que prestar atenção. Muitos falam assim, mas a internet é coisa do diabo. Não é não. A internet é coisa do diabo se você usar a internet para exaltar a Satanás. Quantas pessoas elas têm sido abençoadas através da rede social, porque outros abençoados têm tido entendimento. Eu louvo a Deus pelo WhatsApp. Eu falei um dia para Deus, já tem 2 anos isso, eu falei, Deus, eu quero evangelizar mais pessoas. Como é que eu faço, Senhor? Eu não tenho como ir. O Senhor falou assim, usa tuas redes sociais. Então eu fiz um propósito com Deus, de todos os meus contatos, eu estou enviando todos os dias, eu oro e peço a Deus, coloquei como título alimento do céu, e eu falo para Deus, qual é a palavra que tu tens hoje, Senhor? Porque eu não conheço os corações que vão receber, mas o Senhor conhece. E já tem 2 anos isso, e graças a Deus, 246 pessoas, eu tenho conseguido enviar a palavra de Deus todos os dias. Isso é do diabo? Não é. Infelizmente, do diabo é aquele que não sabe usar os meios sociais. Então, faça isso na sua vida em nome de Jesus. Então, o Sansão, ele não prestava atenção para onde ele olhava. O seu olhar foi atraído para Dalila, que foi usada pelo inimigo. E eu quero dizer uma coisa para você. Aquilo que nos chama a atenção pode ser aquilo que vai nos destruir. Aquilo que Davi passou pela mesma situação de Sansão, mais ou menos parecida. Davi, quando olhou para Batseba, aquela mulher linda, lá no terraço, né, lá do palácio, achou linda. Se ele tivesse dado a primeira olhada e tivesse voltado, Davi não tinha adulterado, não tinha tirado a vida de Urias, do esposo de Batseba. Mas a segunda olhada, a terceira olhada, e ali ele caiu. Sansão, se tivesse olhado para Dalila e tivesse falado, não, eu sou um nazireu, eu sou um homem de Deus, então não vou cair não. Eu vou procurar que no meio da minha aldeia lá tem mulheres lindas e abençoadas mulheres de Deus. Mas não, ele caiu. Sabe por quê? Porque ele foi atraído pelo olhar e foi enganado pelo sentimento do coração. Muitos dizem, mas eu fiz isso porque o meu coração pediu. Aí lá na frente eu quebrei a cara. Sabe por quê? Porque o coração do homem é enganoso. Lá em Jeremias, capítulo 17, 9 e 10, diz isso. Eu quero deixar para não ficar nas minhas palavras, para terminar. Jeremias, louvado seja o nome do nosso Deus. Jeremias 17, o versículo 9 e 10, mas eu vou ler o 9, que ele é mais claro. Jeremias 17, versículo 9 diz, quem pode entender o coração do homem? Não há nada que engane tanto como ele.
ou seja, em outras versões, o coração é enganoso. Então, amados, eu não posso ouvir a voz do meu coração, mas eu tenho que ouvir a voz do meu Deus. Porque a voz de Deus não traz confusão, mas o do coração sim. Então, que nós venhamos, a partir de hoje, observar esses erros de Sansão e não querer cometer mais. Porque são raras as pessoas que aprendem com os erros. Tem pessoas que vê alguém caindo e ela está cometendo o mesmo pecado e vê que o fulano caiu, se machucou, está ferido, está estraçalhado espiritualmente, mas ela não quer deixar. Então, o erro do outro tem que servir de referência para mim. Tem que servir de aprendizado. Então, em nome de Jesus, que o erro de Sansão, da autossuficiência, da desobediência, né? O erro do Sansão de procurar abrigo em lugares, colocar os pés nos lugares que Deus não aprovava, que os erros de Sansão sirvam para nós, não para a gente cometer os mesmos erros, mas para a gente olhar e dizer, eu não quero sofrer o que Sansão sofreu. Porque o pior sofrimento é você ficar sem o Espírito Santo, você ficar sem a presença de Deus. E que o Senhor Jesus te abençoe, que essa palavra ela venha de encontro ao teu coração e que no nome de Jesus comece a acertar. Se você hoje se encaixou em algum desses erros, peça perdão para Deus e diga, Senhor, eu não quero mais, porque eu não quero sofrer. O maior sofrimento que o ser humano pode passar é de ficar sem a presença de Deus. Que o Senhor Jesus vos abençoe.